Era que essa fosse a piada, né? Mas vai ser. Boa noite, pessoal. Hoje é o dia 22 de novembro, às 7 horas da noite de 2012, não é isso? Aí a gente tava combinando aqui de começar igual o Jornal Nacional, comentando uma piadinha, não sei o quê. Vai ser engraçado, né? Tatiana teve uma crise de riso aqui bem grande no meio da gravação. Olha só. Boa noite de novo, boa noite, Billy. Billy estava aqui agorinha pegando alguma coisa. E hoje a mediadora de estúdio vai ser novamente a Tatiana. Boa noite, Tatiana. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula e podemos começar. Obrigado, Tatiana. Aí eu combinei que ia começar toda a aula agora com uma piada, né? Mas aí a gente não teve nenhuma piada que o horário permitisse. Aí vamos começar sem piada, mas nasce aí que a semana que vem a gente começa. Vai ter tempo sobrando, né? E a aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre filtro avançado. Vou falar de novo sobre o filtro e o filtro avançado, que eu não exemplifiquei. E vou fazer uma revisão de macro e de algumas fórmulas do Excel. Como a gente não teve muitas dúvidas no fórum, foram poucas, eu peguei alguns exercícios de vocês e vi algumas coisas que muitas pessoas estavam errando. Aí vou aproveitar para reforçar elas. E, em contrapartida, vocês têm que acessar o ambiente, tirar as dúvidas e falar as dúvidas que vocês têm para a Tatiana. Essa é a nossa última aula mesmo, que eu vou ficar aqui uma hora e meia com vocês. A próxima aula vai ser só a CI, e como você já deve saber, a CI é bem curtinha, né? Eu só vou apresentar para vocês e tirar uma dúvida na hora, alguma coisa mais pontual. Beleza? Sexta aula, as competências que a gente vai desenvolver, né? Automação de escritório. Vamos aprender a usar o filtro avançado e vamos fazer uma revisão de fórmulas e macro. Vamos falar um pouco sobre o filtro avançado. O filtro avançado é um recurso que eu não tinha usado até então. Eu usava outra coisa, eu usava tabela dinâmica. Que tabela dinâmica, ela pega uma planilha no Excel que tem muitos dados e a gente consegue criar várias visões em cima dessas informações e joga em formato de gráfico. É bem bacana a tabela dinâmica. O filtro avançado não, ele vai fazer uma filtragem em cima de várias informações de acordo com o critério que a gente dá. O filtro normal, como vocês viram, ele acaba criando um cabeçalho na ponta de acaba criando um filtrozinho em cima de cada cabeçalho que tem lá na planilha do Excel. E a gente tem que escolher, a gente pode fazer uma filtragem, né? Escolher, por exemplo, o nome de um aluno. Aqui não, né, Billy? Pra cá. Aqui. Pronto. Billy não tava nem vendo, eu que vi ali, viu? Aqui não tem limite não, né, Billy? Ah, rapaz, então eu deveria ter ficado aqui o tempo todo, não era? Era. Muito bem. Tu notou que eu tô mais gaiato, né, nessas aulas? Então vamos lá mostrar no Excel, ó, como é que a gente abre, como é que a gente acessa o filtro avançado. A gente vai na aba de dados e vai selecionar, tem um filtro lá, aí você vai clicar no nomezinho avançado, mas eu coloquei aqui filtro avançado. Você clica só no nome avançado. Aí em seguida a gente vai selecionar a lista completa da informação, né? A lista que a gente tiver, que a gente quer extrair alguma coisa, quer separar. E depois vamos criar um intervalo de critérios do lado da lista e em seguida a gente vai copiar as informações para um local um pouco mais abaixo que a gente quer. Aí a gente vai associar uma macro, aí a gente vai fazer 1.500 coisas aqui e a atividade de vocês é mais ou menos em cima disso aí. Aí eu vou fazer e refazer várias vezes para vocês verem como funciona. Vamos abrir o Excel. Eu puxei aqui o nome de alguns alunos que fizeram a quarta atividade. Aí eu estava cansado de botar o nome de Billy, do professor, de Tatiana, de Luciana, de Gisele, né? Das 30 mediadoras que a gente já teve. Aí eu peguei o nome dos alunos agora. Ó, estão vendo? E do que fizeram a atividade 4. Tem Natália, Ana Lu, o Wellington, o José Vidal, Edinaldo, Josemar, Elzimar, Otacílio, Jailson, George e a Gabriela. Em geral, são sempre esses alunos que estão
fazendo as atividades, né? Apesar de ter muito aluno lá inscrito. Eu primeiro vou fazer uma planilha contendo o aluno, a nota. Vou botar 2 notas e a média, pra gente brincar de fórmula. Vou colocar o curso que ele faz e o estado, porque aí a gente vai conseguir tirar algumas informações, certo? Vou botar aqui, ó, nota 1. Nota 1, rapaz, não é 11 não. Nota 1, nota 2, nota 3 não, média. Tá, vou botar nota 3, porque senão vai ficar sem graça, né, a média. Vai ficar muito simples. A porta tá aberta, Billy? Tá um eco, eu tô ouvindo minha voz. Direção, a porta tá aberta. Tá não, né? Eu disse que ia fazer o que? Média e o que mais? Era curso e o local. Vou botar estado, certo? Eu poderia botar cidade, se vocês estivessem aqui comigo, para cada um dizer a cidade que pertence. Mas não tá. Natália, vou botar aqui algumas notas fictícias para Natália. Tá, eu vou fazer o seguinte, certo? Eu vou botar notas aqui bem aleatórias. 8, 9, 2. Olha, não é marcação com ninguém não, viu? Eu tô botando aleatória, não tô olhando nome, não tô olhando nada. 9, 10, 7, 6. 10, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4. Quase lá. O professor não tá enrolando não, viu? Mentira, eu tô enrolando sim. Porque toda aula eu vejo os professores enrolando, fazendo devagarzinho, né, Tati? Aí eu tô hoje me dando o direito de fazer as coisas bem devagar para vocês entenderem. O que é que o professor tá fazendo até agora? Nada, tá só preenchendo a planilha. Como é que é a fórmula da média? Igual média, aí eu coloco o intervalo B2, 2 pontos, D4. D4 não, professor. D2. Aí, para quem tá aí em casa assistindo, se eu tivesse colocado no lugar do 2 pontos, ponto e vírgula, o que é que ia acontecer? Isso, muito bem. Você, se colocasse ponto e vírgula, selecionaria apenas a célula B2 e D2. Aí ficaria de fora o 8. Quando eu coloco 2 pontos, eu estou selecionando de B2 até D2. Isso aí já está claro, né? Para alguns, mas eu achei alguns erros nas planilhas, tá bom? Vou apertar Enter. Se eu tenho 3 notas, 10, 8 e 9, a média fica 9. Lembrando também, deixa eu botar o mouse em cima antes de dar o zoom. Como é que eu faço para arrastar fórmula? Eu estou vendo a célula selecionada, eu não preciso digitar fórmula por fórmula. Eu lembrei agora tiveram uns 2 ou 3 alunos que fizeram um negócio engraçado nessa fórmula. Se eu não me engano, foi na atividade passada que eu coloquei o valor do dólar. Aí eu disse assim, aí você coloca o dólar numa célula lá no cantinho. Aí, quando o valor do dólar mudar, né, você só altera naquela célula e aí toda a planilha acompanha. Aí algumas pessoas colocaram o valor assim, 1,95, que era o valor do exercício. Não tá errado. Mas se o dólar aumentasse, como é que eu ia ter que fazer? Ia ter que ir na planilha, dar um clique lá, arrastar tudo de novo. Desde que a gente poderia fazer era colocar a célula mesmo do dólar, que tá o valor do dólar, se o dólar tivesse na célula G2, por exemplo. Aí, quando eu arrasto, eu quero que a célula esteja fixa. Aí, qual era o problema que tinha, né? Que acontece? Se eu não colocar os cifrões na célula para fixar a coluna e a linha, quando eu coloco para baixo a setinha, ele vai incrementando. Assim, aí o dólar que estava na G2, ele vai para G3, G4, G5. Como é que eu resolvo? Aí quando você for lá na fórmula, colocar assim,
tal célula vezes a célula do dólar, a célula do dólar você coloca aqueles 2 cifrões. Você bota cifrão G, cifrão 2. Aí aquela célula está fixa. Para que serve o cifrão? Ele serve para fixar. Se eu botar só cifrão G e o número 2, ele vai fixar só a coluna. Se eu andar com a célula para dar um clique e arrastar para a direita, eu estou querendo sair, mas não estou saindo não. Se eu arrastar para a direita, ele vai fixar a minha coluna. Agora, se eu não fixar o valor da linha, eu poderia botar até, como teve um aluno que colocou, eu esqueci até o nome dele. Ele botou só um cifrão, mas ele botou o cifrão no canto certo. Ele botou na linha para não descer. Acho que, se eu não me engano, ele botou G cifrão 2. Aí, como ele botou só o cifrão 2, fixou a linha. Como ele puxou só para baixo a forma, estava fixo. Já foi questão de concurso, que eu já fiz um concurso um tempo atrás. Aí perguntava assim, dava a fórmula do Excel. Aí ele perguntava: se eu puxar para baixo, como é que vai se comportar isso aí? Qual vai ser o resultado do somatório, tendo essa fórmula? Então, é importante vocês saberem um pouquinho mais sobre Excel e saber de onde vem esse cifrão. Aí, o que é esse cifrão? É o cifrão mesmo. Se você aperta Shift e a letra 4, é esse cifrãozinho aí. Vamos voltar para a nossa planilha. Falei tudo isso porque eu vou arrastar a média agora, né? E quando eu arrasto, vou dar o zoom de novo. Vocês estão vendo que eu estou ali, ó, média B2, D2. Se eu puxo só uma vez para baixo, incrementa. A célula de baixo vai ser B3 com D3. Ele vai fazer isso até lá embaixo. Entenderam? Professor, acho que foi a Ana Lu que perguntou lá no fórum. Como é que eu faço para diminuir as casas decimais? Porque quando eu faço uma divisão, nem sempre fica muitas casas, nem sempre ficam só 2 casas decimais. Mas você pode configurar isso no Excel. Você faz a seleção do campo, né? Faz o range aí onde você quer diminuir as casas decimais. E a gente vai nesse cantinho aqui, ó, número, que é... Eu não posso mexer com o mouse, nem eu posso fazer assim na mão, porque não vai aparecer. Vocês estão vendo aí o nome geral, aí tem, logo abaixo do geral, tem a célula da moeda, que ele transforma em formato de moeda. E um pouco mais à direita, a gente tem os zeros com as setinhas, né? A seta para esquerda, que vai diminuir o número de casas decimais, e a seta para a direita, que vai aumentar. Não sei se um diminui ou se um aumenta, não. Em geral, eu deixo aqui, ó, aumenta. Não, eu não quero, eu quero diminuir as casas decimais. Deixa eu dar o zoom para vocês verem. Aqui, ó, diminuir casas decimais. Aí, ó, estou selecionado com o campo e aperto uma vez. Não, professor, é o contrário. É porque, como tem muitos valores misturados, aí eu volto todo mundo a ser uma casinha decimal, e depois eu vou incrementando. Tá vendo? Estão vendo? Pronto, agora tá com cara de média, não tá? Tá. Eu vou botar só 2 cursos aqui, pra gente fazer uma filtragem legal. Eu vou botar metade da turma com administração, e a outra metade vai ser o quê? Vai ser que curso? Sim, eu também posso fazer cópia, vocês sabem, né? Que eu já falei na primeira aula. Se eu colocar aqui o mouse em cima aqui do cantinho e arrastar para baixo, ele copia. Eu vou botar o curso de baixo como computação. Computação. Ciências da computação. E vou arrastar de novo. Beleza. Fiz o curso. E o estado? Eu vou botar só 3 estados. Vou botar Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. PB, Rio Grande do Norte, PB, Rio Grande do Norte. Pronto. E agora, quando vocês estão entregando exercício pro professor, vocês fazem um negócio bonitinho. Vocês organizam, vocês alinham, né? Ó, vou agora deixar centralizado, as notas estão alinhadas à direita, certo? Aqui também, e o estado também. Eu vou botar tudo alinhado, tudo centralizado. Aqui em cima também. Vou deixar só alinhado à esquerda o nome do aluno, o nome dos alunos. Vou aqui colocar uma cor de fundo.
Dá um cinza. Professor, o senhor está enfeitando demais a planilha. Que eu nunca fiz isso, né? Aí eu tô notando que vocês também não fazem. Então eu tenho que fazer. Aqui. Olha aí como ficou bonito. Vamos dar o zoom. Pronto. Olha só como tá organizado. Vejam como é que é aquelas propagandas. Vejam que cores. Vejam suas funcionalidades. Então é o seguinte, eu vou aplicar primeiro o filtro normal, certo? Depois de aplicar o filtro normal, eu vou aplicar o filtro avançado para vocês perceberem a diferença. Primeiro, eu vou dar um clique aqui no cabeçalho da planilha e vou lá em filtro. Vou na aba dados e escolho filtro. Só o fato de eu clicar aqui em filtro já me colocou o meu combo box de opções aqui. Você pode ver que em aluno eu posso selecionar todos os nomes, ou eu boto selecionar tudo, eu posso selecionar só um aluno, aí ele vai encolher para mim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou querer no filtro normal, como é que funciona? Quando eu clico ali em cima, eu tenho dois cursos, administração e computação. Se eu deixar selecionado só o curso de administração, ele vai me mostrar só os alunos de administração e vai esconder computação. Vou fazer isso, certo? Desmarquei computação e ele vai me mostrar somente os que fazem administração. Aí eu quero saber, eu quero então os alunos de Pernambuco que fazem computação. Como é que eu faço? Vou lá do mesmo jeito e deixo selecionado somente Pernambuco. Aí eu dou OK. Quando eu der OK, ele vai afunilar mais a minha pesquisa. E assim a gente vai conseguindo extrair informações de uma planilha que contém muitos dados. Vocês podem estar achando até simples, porque a planilha tem poucas informações, mas quando a gente tem 200 linhas, 300 linhas, o olhômetro não começa a funcionar muito bem. Aí a gente precisa realmente ir para essa questão do filtro. Se eu clicar novamente em filtro, eu vou desfazer os combo boxes aqui de opções. E agora eu vou mostrar para vocês como faz o filtro avançado. Primeiro eu tenho que ter uma área de critério. A minha área de critério é justamente esse cabeçalho aqui em cima, onde eu vou ter todas as informações. Eu vou chamar isso aí de área de critério. Seria como se aqui, eu colocasse a informação. É a mesma coisa, aluno, nota 1, nota 2, nota 3, média, curso, estado. Seria como se eu colocasse aqui estado, eu botasse PB e executasse a filtragem. Aí ele pode ou diminuir aqui nessa lista os valores e mostrar só os valores de acordo com o meu critério, ou ele pode pegar dessa lista e copiar aqui para baixo, que eu acho mais interessante copiar. Ele tem essas duas opções. Como é que a gente faz? Pronto, quase lá. Diminui um pouquinho aqui só para vocês verem, tá vendo? A planilha completa. Vou dar um zoom de novo. Dá o zoom. E agora eu vou apertar esse botão avançado aqui de cima. Massa. Vamos falar sobre essa caixa aqui. Filtrar a lista no local. É justamente o que eu tinha dito a vocês. Se eu deixar essa opção aí, ele vai filtrar a lista de acordo com minha área de critério, meu intervalo de critério. Ou eu posso fazer a cópia para outro local. Eu acho mais interessante fazer a cópia, certo? Intervalo da lista é a própria lista, a lista como um todo, onde estão todas as informações. Estão vendo até os cifrõezinhos aí, que ele bota cifrão A1 até o cifrão G12. Não esqueçam de incluir os cabeçalhos, tem sempre que incluir, viu? Eu vou deixar selecionada a lista, ele já me dá a sugestão. No intervalo de critério, eu vou clicar nesse botãozinho com a seta vermelha logo ao lado. Aí ele vai minimizar essa caixa e vai dizer para eu escolher onde eu quero que seja meu intervalo de critério, certo? E a parte de baixo é copiar para, que vai ser para onde eu vou copiar os dados da lista. Vamos fazer agora.
Olha só, vou clicar aqui, ó, intervalo de critérios, cliquei, aí ele já minimizou aqui, ó, como um todo. Estão vendo que ficou pequenininho aqui? Estão vendo, né? Aí eu vou naquele cantinho ali do lado que eu tinha selecionado, que eu tinha deixado aqui, e vou dizer que minha área de critério vai de I2 até O3. Selecionado, aí eu vou clicar aqui no meu botãozinho de novo, já está selecionado. E agora eu tenho que escolher essa opção aqui de baixo, de cima, viu? Copiar para outro local. Quando eu deixo ela habilitada, eu vou ter que escolher o local onde vai sair a cópia. Eu vou botar um pouco abaixo da área de critério. Vou botar aqui, ó. Aí você seleciona, pode selecionar grande também, se quiser. Assim tá bom. Beleza. Beleza, deu ok, massa. O que é que aconteceu? Deixa eu diminuir aqui. Professor, ele copiou tudo igual. Foi. Por quê? Porque eu não botei nenhum critério. Vou fazer o seguinte. Vou apagar tudo e vou botar o curso Administração. Certo? Então, isso aqui é minha área de critério. Quando eu apertar de novo o filtro avançado, ele vai sugerir a mesma coisa. Eu vou selecionar copiar, o intervalo é aquele que eu já tinha selecionado e o local da cópia. Quando eu clicar OK, ele vai trazer para mim só os alunos com administração. Ah, que legal, professor, só que aí eu vou ter que ficar ativando toda vez o filtro, né? Eu digo, ou você cria uma macro, um botãozinho aí para somente ativar esse filtro. Uma macro para executar o filtro, outra macro para limpar essa área aqui do lado. E é mais ou menos isso que vai ser a atividade de vocês hoje. Não é bacana? É sim, professor. Legal. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma macro para apagar isso aqui. Como é que eu faço para criar uma macro? Volta para mim, Billy. Isso. Eu recebi alguns e-mails, algumas declarações de amor pelas planilhas. Professor, não consegui fazer a macro. Eu não sei fazer macro, eu não sei gravar. Mas o professor já explicou 4 vezes, hein? Já fez 500 mil exemplos. Eu vou fazer mais um, vou explicar de novo como faz para gravar macro. Porque eu ainda estou recebendo exercício de macro sem macro. Recebi alguns ainda sem macro. Primeira coisa que a gente tem que fazer para poder trabalhar com macro: habilitar a aba desenvolvedor, que é essa última aba aqui do Excel. Essa última aba aqui do Excel, tá vendo? Olha, dava certinho para trabalhar naquele, falando clima, que é uma tela azul igual a essa. A gente fica Pernambuco, 50 graus, Paraíba, 52. Não é isso? Primeira coisa, habilitar a guia desenvolvedor. Como é que a gente habilita a guia desenvolvedor? Vai no botãozinho lá do Office. Aí a gente vai opções do Excel lá embaixo. Em opções do Excel tem lá, ó, habilitar, mostrar guia desenvolvedor na faixa de opções. A minha já está marcada aqui. Por isso que já está mostrando lá. Isso é a primeira coisa. Se você não fizer isso, você não vai nem achar. Teve gente também que criou a macro e não associou a um botão. Eu não entendi qual era a dificuldade de associar a macro ao botão. O mais difícil seria fazer a macro. Aí não associou ao botão, aí eu não associou ao botão, aí eu tive que ir lá ver no Visual Basic. Mas assim, valeu. Mas eu botei a observação para todo mundo. Eu acho que vocês já notaram, né? Eu costumo escrever muito. Mesmo se você tiver feito tudo corretinho, se eu tiver lhe dado um SFO, mesmo assim eu vou lá e corrijo pontualmente alguma coisa que pode melhorar. Faço sempre alguma observação. Então, estou na minha aba desenvolvedor, certo? Como é o procedimento para gravar uma macro? Vou no botão gravar macro. Vou fazer primeiro a macro de limpar essa área aqui essa área aqui, essa aqui, isso. Vou fazer uma macro para limpar isso aí, certo?
Como é que eu faço? Vou no meu botão de gravar macro. Aí ele me abre a janela aqui. Como é que eu faço para... Ele vai perguntar qual é o nome da macro. Eu vou botar limpar, certo? Lembre-se que esse nome não pode ter o que, Tato? Muito bem. Não pode ter espaço, não é isso? Billy falou ali, não pode ter espaço. Pronto, não pode ter espaço nesse nome. Teve aluno que fez um negócio engraçado. Aí eu costumo trabalhar com os atalhos também, né? Aí o aluno pegou, botou o atalho lá, acho que foi Ctrl T de Tatu T. Só que Ctrl T é para selecionar tudo no Word. Eu apertava e executava um negócio estranho. Aí eu botei a observação nessa atividade para vocês não criarem uma tecla de atalho. Porque se você colocar uma letra aqui que já faz alguma coisa, aí ele vai ficar por cima, né? Aí vai executar a macro e não vai fazer o que de fábrica ele faz. Por exemplo, Ctrl P. O P vai abrir a área de impressão. Se você for aqui botar P, ele vai dizer aí, essa tecla já está sendo usada para outra macro. Quer usar? E você faz, quero. Aí manda para o professor. O professor fica sem entender o que aconteceu. Então, nos exercícios agora, eu botei uma observação lá. Não coloque tecla de atalho. Certo? Vou botar essa macro com o nome limpar. A partir do momento que eu clicar em OK, o Visual Basic já vai estar gravando tudo que eu vou fazer no Excel. Cliquei OK. Massa, estou gravando. E agora, Tati, eu faço o quê? A macro é limpar. Se é limpar, eu seleciono tudo aqui e apago. Eu vou botar até lá embaixo. Até aqui. Selecionei, vou apertar Delete. Apertei Delete. Vou deixar marcado essa célula aqui de cima, porque se não, se eu executar outra macro e eu tiver com isso aqui tudo selecionado, pode dar problema. Tiveram alguns de vocês que na execução da macro deu para notar que o problema era esse, que vocês selecionaram tudo, fizeram o delete, fizeram alguma coisa lá, mas não desselecionaram. Aí quando ia executar outra macro dava problema. Então não esqueça de desselecionar. Aí eu já fiz o que eu queria, né? Eu não só queria apagar isso aqui, massa, vou parar a gravação. Vou lá no meu botão lá de cima, parar a gravação. Parei. Outro aluno pegou, esqueceu de parar a gravação, aí foi salvar num... É assim que a gente pega, viu, as coisas. Aí foi salvar num pendrive. Aí tinha lá, salvou no pendrive com o nome do aluno, com tudo certinho. Aí eu fui, vi outra macro. Aí tinha esse mesmo atalho do outro aluno. Eu olhei assim, cruzei os braços, eu digo, bonito, viu? Se tivesse tudo igualzinho, eu ia zerar as atividades. Mas ele deve ter visto, deve ter se baseado, feito outra coisa. Então, professor, preste atenção nisso também, viu? Nas atividades aí. Então, eu já tenho uma macro para limpar. Eu agora vou criar outra macro para limpar critérios. Para limpar essa área daqui, certo? Como é que eu faço? Vou clicar no botão gravar. Gravar. Vou botar aqui, limpar critérios. Eu poderia na minha primeira macro limpar tudo, mas eu esqueci, então vou fazer duas. Selecionei os meus critérios aqui, vou apertar Delete. Dou um clique fora, paro a gravação. Já tenho duas macros. Ok. Vou fazer uma terceira macro agora, que é para executar o filtro. Professor, como é que eu vou fazer uma macro para executar o filtro? É fácil. Como é que eu faço? Primeiro vou gravar a macro. Apertei no botão de gravar. Vou botar aqui, executar filtro. Quando eu clicar em OK, já estou gravando, né? Vou na minha aba dados, seleciono o avançado. Como eu já estava trabalhando nessa lista, ele já vai me dar mais ou menos as mesmas coisas. Só vou botar aqui, copiar para outro local. E ele já está com minha lista selecionada nesse intervalo certinho. Ele já está com o meu intervalo de critérios, que é o mesmo, e o local da cópia também. Aí eu dou OK, certo? Quando eu der OK, ele trouxe tudo para cá. Trouxe tudo porque eu não botei nenhum critério aqui em cima. Mas o que eu queria era isso, eu só queria executar. Então eu vou lá e vou parar a minha gravação. Legal, já dá para entender agora mais ou menos o que eu quero fazer, né, pessoal? Não, professor, não deu não, mas eu vou mostrar.
Vou novamente na minha aba desenvolvedor e os alunos que não lembram onde colocar um botão, é na aba desenvolvedor, nesse inserir aqui, ó. Eu vou inserir e faço essa seleção do primeira opção aí, onde tem controle de formulário. Tem um botãozinho, eu dou um clique nele, inserir, vou no botão, ó. Estão vendo? Sim, professor, tô vendo. Você dá um clique aqui, aí você vem, vou botar o botão aqui, ó. Quando eu der um clique, ele já vai pedir para eu atribuir uma macro para aquele botão. Eu vou atribuir primeiro a macro limpar, que vai limpar minha tabela, certo? Minha tabela de dados filtrados. Vou botar aqui, ó, limpar. Certo? Aí eu vou trazer para cá, certo? Vou trazer mais para cá. Vou botar aqui em cima. Limpar. Pronto. E quando eu clico aqui acontece o quê? Limpa. Não é legal? É. Aí eu vou inserir outro botão agora. Vou inserir o botão de limpar critérios. Fiz a seleção da macro limpar critérios. Limpar critérios. Vou aumentar um pouquinho o botão. Beleza. Aí se eu botar aqui, ó, Natália, tá na Lu. Na Lu. E eu poderia botar várias coisas aqui nessa linha. Quando eu aperto o botão limpar critérios, ele apaga tudo. Beleza? Falta mais uma macro, né? Falta a macro de executar o filtro. Eu vou inserir mais um botão e vou colocar a macro de executar o filtro e vou filtrar. Beleza. Então vamos lá, eu vou querer somente os alunos que tiveram média média 7, tem 2 alunos aqui que eu tô vendo que tem média 7. Tá média 7 aqui. Estão vendo? Média 7. E agora eu vou filtrar. E ele me traz 2 alunos que tem a média 7. Ah, vou fazer outra consulta, tá bom. Então eu vou limpar a tabela. Eu não quero mais os alunos com média 7. Eu quero os alunos que estudam em Pernambuco. Vamos lá filtrar para ver o que acontece. Olha aí, trouxe todo mundo que estuda em Pernambuco. Posso adicionar mais de um critério? Pode. Vou botar quem estuda em Pernambuco e que faz administração. Massa. Coloquei aqui, viram? Administração e Pernambuco. Vou agora filtrar. Vou clicar aqui no botão do filtro. O que é que vai acontecer? Olha aí, ele até apagou, viu, sozinho. Mostrou só quem faz administração e que está em Pernambuco. Posso limpar os critérios. E aí a gente tem um extrator, um filtro aí bem prático para a gente pegar com vários tipos de informação acerca de eu só tô com uma palavra agora que eu estava estudando a tarde toda, domínio de conhecimento, mas não é isso não. É acerca de uma planilha de uma empresa, né? Porque a gente poderia ter aqui uma lista de compras que a empresa fez, de todas as empresas, de quanto comprou, do que comprou, pode ter alunos, pode ter despesas, enfim. Isso aí, esse filtro avançado é para a gente trabalhar para grandes informações. Então, antes de começar aqui a revisão, eu vou falar da atividade. Eu vou passar aqui para a atividade, porque a atividade envolve o filtro avançado e envolve macro. Aí, quando eu falar disso aí, quem já se sentir muito seguro, já sabe fazer as outras coisas, vai parar a aula por aqui. Quem não, eu vou continuar a aula, revisando várias fórmulas, tirando dúvida. Tem dúvida, Tatiana? Não, até o momento não é. Não tem nenhuma dúvida. Nem dá pra ver se tem alguém online, né? Que o sistema não... Tem o Eudes, Gabriela, Joana. Olha aí, tem gente online. Engraçado, Gabriela é a última aluna que eu corrijo.
eu tenho a minha lista que não é por ordem alfabética que eu vou corrigir as atividades. Aí, coincidentemente, a Gabriela é a última que eu corrijo. Eu lembro, toda vez que eu chego na Gabriela, aí eu acabei de corrigir todas as atividades. Beleza. Aí eu fico me perguntando às vezes, será que eles estão assistindo nessa hora ou estão vendo a novela das 7, ou estão vendo o jornal? Vamos lá. Como é que é a atividade? Primeiro você vai criar uma planilha. Desculpa, Billy. Aí, pronto. Primeiro você vai criar uma planilha com no mínimo 40 linhas. Professor, 40 linhas. Não adianta nem reclamar, 40 linhas. Se não tiver 40, eu vou cortar, viu? Aí vocês vão ter os seguintes cabeçalhos, bem parecido com o que eu fiz: aluno, curso, média e estado. Os alunos devem possuir nomes diferentes. Devem ser inseridos apenas 3 cursos: administração, computação e medicina. Os valores da média devem ser variados, deve ser acima e abaixo de 7. Não bote tudo acima de 7 ou tudo abaixo de 7. E os estados devem ser Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas, 4 estados. Você vai primeiro gravar uma macro com o nome filtrar, que foi exatamente o que eu fiz agora. Essa macro deve executar o filtro. Aí é só começar a gravação, você vai em dados, filtro avançado, seleciona os valores corretos da lista, do intervalo de critérios e o local de cópia e clique em OK para a gravação. Beleza, criou a macro. Em seguida, você vai criar uma macro limpar, onde vão ser apagados os valores dos critérios e os valores que vão ser copiados. E os valores copiados, viu? Em seguida, você vai criar 3 macros para mostrar os alunos que passaram por média. Ou seja, quem teve a média maior que 7. Em cada um dos cursos. Ou seja, vai ser uma macro para mostrar quem teve nota maior que 7 em computação, outra macro para quem teve nota maior que 7 em administração e a outra para quem teve nota maior que 7 em medicina. Maior ou igual, viu? Não esqueçam desse igual aí. Eita, vou mostrar outra coisa do filtro avançado que eu esqueci. Crie outra macro que liste todos os alunos de todos os cursos com média menor que 7. Depois você vai inserir os botões e associar cada uma das macros a um botão. E o nome de cada botão deve ser igual ao nome da macro. Eu vou observar isso também, viu? E não utilize teclas de atalho nas macros, certo? Lembre-se de salvar o arquivo no formato habilitado para macro no Excel, para quem usa o 2007 ou 2010. E vocês vão salvar com esse nome aí, certo? FTIM, atividade 6, Walter Travassos. Por quê, professor? Porque na hora que eu vou baixar, se você não coloca seu nome lá no arquivo, vai dificultar, porque toda vez eu tenho que abrir, tenho que olhar. Então, para facilitar para todo mundo, você coloca assim. É obrigatório colocar a fonte de pesquisa se tiver. Atividades iguais a de outros colegas vão ser invalidadas. E vou estar prestando mais atenção nisso agora e não vou estar aliviando tanto, viu? Prazo de entrega é até o dia 1º/12, até as 23h55. O fórum acontece o tempo todo e o chat é da terça-feira de 7 às 8h30. Certo? Certo, professor. Então vamos voltar. Vou voltar para cá. Então, passei a atividade. Aprendemos a usar filtro avançado. Sim, eu ia falar outra coisa, né? Era isso aqui, ó. Como é que eu mostro os alunos que tiraram nota maior que 7, que eu não mostrei isso aqui? No critério, eu posso botar assim, maior ou igual que 7. Eu posso botar aqui, ó, lá em cima. Maior que 7. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom maior, viu? Para vocês verem. Assim, ó, maior que 7. Sobe, rapaz. Aqui. Estão vendo? Eu posso deixar assim. Aí ele vai me retornar lá embaixo tudo que for maior que 7. Notaram? Só veio quem era maior que 7 aqui, ó. E maior igual, como é que é? Maior igual. Maior igual que 7 é assim. Notaram que se eu botar só maior que 7 e o 7 não entra, tem que botar maior igual. Joia? Joia, professor. Alguma dúvida? Não, professor, nenhuma. Então vamos fazer uma revisão de fórmulas
e de macro. De macro, eu vou falar de novo. Como é que eu gravo a macro? Habilito a guia desenvolvedor. Após habilitar a guia desenvolvedor, vai aparecer mais uma aba. Nessa aba você vai gravar a macro. Começou a gravação. Tudo que você faz, o Excel está gravando. Se eu clico numa célula, ele grava. Se eu clico em outra célula, ele está gravando. Se eu faço uma seleção de célula, ele está gravando. Então sejam bem pontuais. Começou a gravar, façam ponto a ponto o que deve ser feito. Para a gravação, está criada a macro. Não tem o que fazer. Caso eu queira editar a macro, a gente pode entrar no Visual Basic, apertar Alt F11 e dar uma olhada nela. Também podemos fazer isso. Em seguida, não adianta ter só uma macro. A gente costuma associar ela a um botão, a uma imagem. Aí, toda vez que a gente quiser fazer isso, se for inserir um botão direto, lá onde tem inserir botão, logo quando eu clicar na tela, que eu der um clique e soltar o mouse, ele já vai aparecer a tela. Sim, qual é a macro que você vai atribuir esse botão? Aí você escolhe a macro que você criou. Não coloquem atalho, tecla de atalho, para não confundir, certo? Não tem segredo. Macro é muito simples. Tome cuidado na hora de seleção e pensem bem o que vocês vão fazer antes de começar a gravar a macro. Você ensaia lá. Aí eu quero a macro para pagar. Você seleciona de tanto a tanto, vai, aperta Delete para a gravação. Não, estou repetindo, viu? Isso aí muito, porque tiveram alguns alunos que ainda tiveram dificuldade. Outros foram assim excelentes, mas alguns ainda estão com dificuldade. Dúvida de macro. Tem alguma dúvida de macro, Tatiana? Não tem nenhuma dúvida de macro. Joia. Vamos agora falar das fórmulas. Aqui. Falar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fórmulas. Eu vou fazer um resumozinho um pouco rápido de cada uma delas, certo? Primeira fórmula, e mais conhecida, é a fórmula da soma. Vou abrir o Word agora para a gente falar de fórmula, porque eu vou colocar bem grandão aqui na tela. Tá aqui, soma. Soma A1 menos A2. Vocês entendem de Excel? Billy, Tati? Você entende? Tu entende, Billy? Nada, né? Tá, qual é o erro dessa fórmula? A1 menos A2. Eu achei que não ia ver isso no exercício, mas eu vi uma coisa parecida. Se eu estou usando a fórmula da soma aqui, significa que eu vou somar um intervalo. E o intervalo é esse aqui. Então, vai funcionar se eu fizer isso aqui. O que ele vai fazer? Ele vai pegar A1 e subtrair de A2. Por incrível que pareça, o Excel funciona. Ele não deveria funcionar, na minha opinião. Ele deveria dar um erro e dizer, olha, não faça operação aí não. Por quê? Se eu quisesse diminuir A1 de A2, eu só botaria igual a 1 menos A2. Estou diminuindo. Não preciso botar na soma. A fórmula da soma é isso aqui, ó. Soma e o intervalo. A1, 2 pontos A10. Massa. Veja bem, outra coisa. Se eu quero somar duas células, faz sentido eu fazer isso? Tem sentido. Agora eu posso fazer também assim, ó. A1 mais A2. Fez a mesma coisa do que isso aqui de cima. Entenderam? Não, professor, não entendi não. Isso aqui, ó, soma A1 até A2 é a mesma coisa disso aqui. Você só escreveu mais. Então, quando a gente tem uma ou duas células, não sei se vale muito a pena você usar a fórmula da soma, certo? Pense em fazer de forma mais simples. A partir do momento que você está usando o igual, vocês estão habilitando meio que uma calculadora. Eu posso fazer 20 menos 10. Se quando apertar Enter lá, ele vai me dar 10 de resposta. A gente não faz isso, né? Como é que a gente faz? A gente usa assim, ó. A3 menos A5, por exemplo. Se você usar o número não vai mudar. Isso aqui é fixo. Mas quando eu uso A3, se o conteúdo de A3 mudar, a fórmula acompanha. Então, a gente tem sempre que usar a célula. Notei que tinha aluno que estava usando número, mas não é número, é a célula.
Vou repetir, não é número, é a célula. Última aula do curso, última chance de aprender. O dólar lá do exercício. 1,95. 1,95. Aí tinha gente que fez assim, ó, igual B2 vezes 1,95. Funciona. E se o dólar aumentar? Tu vai escrever tudo de novo? Não, né? Não seria legal. Você ia lá na célula B5, por exemplo, e botava o valor do dólar. Eu botava aqui, ó, B5. Ah, professor, eu ia ter que esticar tudo de novo. Não, você botava um cifrãozinho aqui e um cifrão aqui. Aí você podia descer a fórmula. Quando descesse, essa célula aqui ela não era incrementada, só era incrementada essa aqui. Aí ficaria B3 vezes essa, B4 vezes essa, sem andar aqui para 6, 7, 8. Massa. Isso aqui é a fórmula da soma. Qual é a outra fórmula? Da média. Média é o quê? Aritmética. Eu sou o que é uma média aritmética. Média aritmética é somar uma quantidade X de valores e dividir por essa quantidade de X. Se eu tenho 3 notas, nota 1, 2 e 3, a média aritmética é dividir, somar esses números e dividir por 3. Então, média, como vocês estão vendo aí, deixa eu apagar aqui. Eu posso fazer assim também, ó. E é isso que eu coloquei em cima, a mesma coisa disso aqui, ó. A1 mais A2 mais A3 dividido por 3. Eita, professor, tá errado, né? Tá. Se eu deixar assim, isso aqui vai ser executado primeiro. Não vai calcular a média, então eu tenho que botar os parênteses. Ó, sobre parênteses, eu prefiro sempre pecar pelo excesso do que pela falta. Então, com certeza aqui ele vai somar e vai dividir por 3. E lembrando que essa fórmula aqui de cima vai fazer exatamente o que está aqui embaixo. Sim, professor. Pode ser com acento ou sem acento, tanto faz. Com acento, sem acento, maiúsculo, minúsculo, ele vai interpretar tudo. Certo? Qual era a outra fórmula que tinha lá? Média, mínimo, máximo. Vamos mínimo e máximo. Mínimo. A fórmula do mínimo e do máximo vão retornar o menor valor e o maior valor de um intervalo. A10. E o máximo, A1 até A10. Professor, eu acho isso uma besteira. Eu não vejo utilidade para isso aí. Tem utilidade, sim. Se eu tiver fazendo uma planilha de cotação de preços, onde no final eu tenho que deixar destacado ou selecionado ou deixar bem mostrado quem é o menor valor de compra, você vai fazer com a fórmula do mínimo. Você vai automatizar. Entenderam? Serve. Isso aí é uma das utilidades. Se no lugar de 2 pontos eu botar ponto e vírgula, o que acontece? Vai funcionar? Vai. Só que ele vai olhar somente o valor mínimo entre A1 e A10. Olha a besteira. Você não vai olhar tudo, vai olhar somente as duas células. Professor, eu posso fazer assim também A20, ponto e vírgula, A30? Pode. Ele vai olhar todas essas. Eu posso fazer isso aí e botar aqui 2 pontos? Pode. Aí ele vai procurar o valor máximo em A1. Opa, isso não, viu? Aqui tem um A. Em A10 e de 20 até 30. Seria como eu transformar isso assim, ó. I, tiro o ponto e vírgula, boto I e boto aqui o até. É como se ele procurasse o valor máximo em A1 e A10 e A20 até A30. Beleza? Qual é a outra fórmula que a gente tem lá? Temos fórmula do SI, do conte valores e do conte SI. Eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar o conte valores, o conte SI, vou deixar o SI para o final e vou explicar mais uma vez aquela fórmula do SI alinhado, que teve um bocado de erro também nos exercícios. Conte valores. Conte valores é uma fórmula que conta os valores. Se eu quiser saber aqui, ó,
na minha planilha. Aqui está um pouco fácil de achar, mas se essa tabela tivesse no meio da planilha, quantos alunos tem? Quantos alunos tem a minha lista? Eu uso aqui a fórmula do conta e valores. Eita, professor. Pronto. Igual conta e valores. Eu uso igual conte valores e coloco um intervalo. No parêntese que eu quero contar. No caso, eu quero saber quantos valores tem de A2 até A12. Foi isso que eu fiz, porque você está sugerindo A2 até A12. Conte valores. Foi exatamente isso, não sei porque ele sugeriu. Ó, eu disse isso aqui a vocês. Conte valores. Estão vendo? Ele vai contar quantos valores existem entre A2 até A12. Se eu apagar um desses valores aqui, aí ele vai deixar de contar. Apaguei os alunos aqui, ó. Apaguei 2 alunos e ele diminuiu a contagem para 9 lá embaixo, estão vendo? Serve para isso aí também. Caso a planilha esteja meio falhada, você quer saber quantos valores tem, você usa o conte valores. O conte se aqui, ele vai contar se obedecer um determinado critério. Vou fazer um exemplo para vocês. Eu vou contar aqui quantos alunos tiveram média maior do que 7. Conte.se. Você bota igual conte.se. Eu quero que ele conte de E2, que é o intervalo da média, até E12. Aí eu vou separar por um ponto e vírgula e vou botar o meu critério. O meu critério nesse momento aqui vai ser maior que 7. Se eu quero maior que... Sim, tá certo. Olha, professor, quando dá aula demais, sei não, viu? Eu botei aqui maior que 7 e apareceu 6. Por que apareceu 6? Porque são 6 alunos que tiveram média maior que 7. Teve quem? A Natália, a Nalu 2, José Vidal 3, Elzimar 4, Otacílio 5 e o George 6. Exatamente 6 alunos com média maior ou igual que 7. Eu posso botar também no conte-se, no lugar do maior que 7. Não sei se será que vê. Deixa eu copiar lá pro Word. F2 aqui. Eu posso fazer isso aqui, ó. No lugar de maior que 7, botar assim, ó, computação igual computação entre aspas. Aí ele vai me retornar, vai fazer a contagem de todo mundo que tiver isso aqui lá. Certo? Vamos falar do se agora. Essa fórmula aí que parece que aterrorizou um bocado de gente. Se. Temos alguma dúvida, Tatiana? Não, mostra. Nenhuma dúvida? Beleza, eu acho que vai dar tempo de terminar a aula com um se. No exercício passado 2 vezes, na atividade 4, eu acho, eu mostrei para vocês uma lista de conceitos. Era ótimo, excelente, ótimo, bom, regular, insuficiente. 5 conceitos. Aí eu disse a vocês, use a fórmula do se para classificar esses conceitos. Quem não conseguiu, eu copiei lá na correção uma sugestão de possível fórmula correta. Originalmente, eu vou usar o se mais simples, certo? Eu vou colocar se o aluno passou ou não passou. Como é que eu faria? Eu boto igual se, supondo que a célula A4 seja a média. Se eu botar se A4 é maior ou igual que 7, passou. Se não, reprovou. Foca aí no slide, Billy. Olha pra cá. Pronto, vou deixar assim que dá pra ver. Se A4 maior ou igual que 7, passou. Se não, reprovou. Vai funcionar
Não, isso aqui ainda não vai. O que é que está faltando, Tati? Muito bem, está faltando as aspas, porque eu não posso colocar sem aspas. Então, se o A4 for maior ou igual que 7, passou, se não, reprovou. Se eu esquecer esse igual e o aluno tirar 7, vai funcionar a fórmula? Vai, mas ela vai estar... a sintaxe dela, a semântica dela vai estar errada, porque eu quero o aluno que esteja maior ou igual que 7 para passar. Se o aluno tirar 7 e a fórmula for essa daqui, ó, ele vai marcar como reprovado. De forma simples, se a condição for verdadeira, ele vai fazer o que está aqui e sai da fórmula. Se a condição, que é isso aqui, A4 maior ou igual que 7, for falsa, ele faz esse segundo. Talvez algumas pessoas não tenham percebido, né? Porque na hora da gente aninhar vários Cs, a gente sempre coloca nesse F aqui o próximo Si. Porque se essa condição já for certa, já funcionar, ele faz o que está aqui e cai fora da fórmula. Ele não faz o resto. Como é que ficaria aquele conceito do... se for maior do que 9, eu vou fazer bem pausadamente, certo? Vou botar aqui, ó. Se A4 for maior ou igual que 9, eu quero que seja um conceito excelente. Se não for maior do que 9, aí eu vou fazer um outro se aqui. Aí eu boto se A4 for maior ou igual que 8, vai ser ótimo. Se não, ele vai fazer outra fórmula se. Professor, se eu poderia começar de baixo para cima? Posso. O que eu não posso é começar do meio. O que seria começar do meio? Começar do meio, deixa eu tirar essa aqui de cima para não confundir vocês. Começar do meio seria botar aqui, ó, maior ou igual que 7. Então eu já atingi todos os valores que estão acima de 7. E eu tenho que colocar nessa condição aqui. Por isso que a gente tem que começar ou de baixo para cima, no caso, todos os números menor que 5, aí tira. Depois todos os números menor que 7, aí tira. Depois todos os números menor que 8, tira, menor que 9. Ou a gente faz assim, ou faz o contrário, como eu estou fazendo aqui, ó. Primeiro nessa condição A4 maior ou igual que 9, eu tô matando aqui na minha lista todo mundo que é acima de 9. Estou dizendo que é excelente. Já saiu. Quando eu colar a fórmula lá que eu arrachar para todo mundo, quem for maior do que 9 já vai mostrar excelente. Não vai entrar aqui. Agora, se o aluno tirou uma nota entre 8 e 9, eu botei aqui maior do que 8, mas com certeza ele não é maior do que 9. Porque se fosse maior do que 9, ele já teria saído aqui nesse excelente, nesse primeiro. Então, quando eu pergunto aqui se o aluno aqui é maior ou igual que 8, eu tenho certeza, diante dessa minha fórmula que eu já fiz, que esse número não vai ter um número lá maior do que 9 para ele avaliar, porque ele já avaliou lá em cima. Entenderam? Se não for maior do que 8, eu quero que seja maior que 7, né? Então eu vou botar se A4 maior ou igual que 7, vou botar bom. Se não, vou entrar em mais um se, que seria o se do regular, que aí eu vou avaliar se a nota foi entre 5 e 7. Se o aluno tirou entre 5 e 7, ele passa. Mas não passa assim, bem passado, né? Aí o que aconteceu? Teve muita gente que botou outro se aqui, mas eu só tenho mais um conceito para avaliar. Ou ele vai ser regular ou ele vai reprovar. Eu não preciso colocar outro se aqui, eu boto reprovou. E aí eu fecho com quantos parênteses eu tiver aberto. Eu abri 1, 2, 3, 4. Então eu tenho que colocar
4 parênteses aqui fechando. Se você faltar aqui um parênteses a mais ou a menos, o Excel vai sugerir a correção. Ele vai dizer assim: ei, tem um erro, mas eu acho que se tu colocar isso, corrige. Aí quando você aceita, ele corrige. Vamos fazer uma última vista aqui do que seria. Então, se o aluno tirar, se a média dele na célula A4 for maior ou igual que 9, ele já vai sair como excelente. Outra coisa, quando eu arrastar a fórmula lá para baixo, esse A4 aqui ele vai incrementando, certo? Ele vai virar A5, todos aqui, viu, da fórmula, todos os 4. Vai virar A5, depois A6. A cada linha que ele for descendo, ele vai incrementando. O resto não muda, só muda o incremento desse aqui. E só muda esse incremento porque não tem os cifrões. Se eu botar o cifrão aqui, ele nem anda, que não faz sentido, né? Nesse nosso caso. Então vamos lá. Se A4 for maior do que 9, ele já matou todos os números lá que vão estar maior que 9. E vai dizer que é excelente. Se o A4 for maior do que 8, ele está descendo mais um pouquinho. Como não existe mais nenhum número maior do que 9, talvez exista alguém lá que tirou entre 8 e acima de 8. Aí ótimo, saiu. Quando eu vou ver agora, se o A4 é maior do que 7, eu não tenho mais um número acima de 8. Ele já avaliou lá em cima. Então ele vai avaliar agora entre 7 e 8. E se tiver alguém na lista entre 7 e 8, vai ser bom. Aí eu vou ver agora se ele é maior ou igual que 5. Professor, por que o senhor botou 5, não botou 6? Porque quando a gente tira menos que 7 nas 3 notas em geral, aí a gente vai para a prova final. E se na prova final você tirar uma nota que, de acordo com o cálculo dele lá, fique maior do que 5, você ainda passa. Mas passa na final, né? É por isso que esse conceito é regular. Como só tem mais um conceito, eu não preciso botar outro se. Eu já boto isso aqui. Se a nota não for maior do que 5, com certeza ela vai ser menor do que 5. E se for menor do que 5, ele reprova. Beleza, pessoal? Deixa eu perguntar, Tatiana, se tem alguma dúvida. Não, nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida, nada? Nada. Bom, se não tem nenhuma dúvida, eu vou encerrar a aula, Billy? Vou, né? Vou, Tati? Não tem dúvida. Vou encerrar a aula. Quem é que tá online aí? É Gabriela. Será que dá pra ver? O Eudes. Joana, né? José não? Vidal. Acho que é José Vidal, se eu não me engano. E aí? Só tem Vidal. Acho que é o Vidal. Nenhuma dúvida, pessoal? Ó, eu tô no chat terça-feira, das 7 às 8h30. Tô olhando o fórum direto para tirar as dúvidas de vocês. Não tire dúvida por e-mail, tire dúvida pelo fórum, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outros alunos. A atividade eu já passei. Lembre-se, você tinha que me entregar a atividade para sábado agora? Não, porque a semana passada a gente não teve aula. Então, já está entregue, já está todo dia. Eu já corrigi também as atividades de vocês, já aula passada. Essa atividade de agora é daqui para 10 dias. Se por um acaso der algum problema no sistema, vocês entram em contato comigo, eu falo com o Amadeu, falo com o Billy, falo com o Tati, faço um sinal de fogo e a gente tenta resolver isso aí. Mas é para vocês poderem enviar até hoje, daqui a mais 10 dias. Estou encerrando hoje as aulas do curso de automação de escritório, desse módulo. A próxima aula vai ser a ACI. A ACI de vocês já está pronta. Ficou um pouco grande, mas para ser uma prova assim de avaliação maior, então eu tive que fazer ela maior, englobando o máximo de conteúdo que eu podia abraçar para não ficar uma coisa muito pesada. Quero dizer a vocês que foi um imenso prazer estar aqui nessa nova experiência, que eu nunca tinha trabalhado com EAD, dando aula para a câmera. Agradeço demais as amizades que eu fiz, ao Billy, a Tati, a Gisele, a Luciana, aos garotinhos do Billy que estão aqui de vez em quando, eles ficam brincando aqui antes da aula. E qualquer dúvida, estamos aí. Obrigado pela oportunidade, pessoal. Semana que vem eu venho só fazer a atividade, apresentar a CI e tirar alguma eventual dúvida que vocês tiverem. Aí vai ser uma aula bem curtinha, beleza? Obrigado. Tati, a palavra está contigo. Boa noite, professor. Boa noite a todos e até semana que vem.